Olá, boa noite. Boa noite a todos. Tô atrasando um pouquinho hoje aqui, tentando retransmitir também pelo YouTube, mas eu tive um probleminha aqui com o meu computador. E aí a gente tá esperando um pouquinho para ver se dá certo da câmera conectar aí, para que a gente possa fazer o nosso evangelho e que ele fique gravado aqui, né? Porque tem outras pessoas que não conseguem entrar nesse horário. Então, enquanto isso, vai dando tempo também para todo mundo chegar. Quem já está chegando, não esqueça também de pegar o seu copo com água, né? E já deixar aí do ladinho, porque depois no final a gente tem as nossas vibrações, né? Então, espero que vocês tenham passado bem a semana, que tenha tudo corrido bem. Tô vendo muita gente conhecida aqui. Renata, Carol, a Carolina Zorzi, né? E a Ana Carolina também. Gisele, Albano, quanto tempo. Bastante gente aqui que eu tô conseguindo visualizar enquanto nós esperamos. Vamos ver se agora dá certo de entrar aqui pra gente começar. E ver também, né, das outras pessoas que estão chegando. Sabrina, oi, tudo bom, minha linda? A gente já está se tornando uma família grande, né? E vocês desculpem que eu tô olhando aqui. Faz tempo mesmo. Eu tô olhando aqui do lado porque eu tô controlando o som do meu computador, que vocês estão vendo que tá entrando aí um eco, né? Isso daí é do som do meu computador que eu preciso quando reinicio regular. Então daqui a pouco essa sensação aí de eco já vai terminar. Vamos ver se dá certo da gente fazer a transmissão pelo YouTube para não perder, né, o evangelho. O evangelho de hoje é um tema bem desafiante. Tive que estudar bastante hoje poder poder, pronto, já resolvi o problema do alto-falante aqui. Que bom, Gisele, que hoje deu para você entrar, ótimo. Então, por sua causa e de outros que às vezes não conseguem entrar, é que a gente acaba deixando gravado no YouTube, né? Porque as pessoas que não podem ver naquele horário conseguem ver depois, né? Então, vamos ver aqui se a gente consegue aqui colocar essa página aqui no ar. Ainda não abriu, Tati. Tá rodando aqui porque eu tive que reiniciar o computador, porque na hora que eu fui abrir para ao vivo, a minha câmera não funcionou e aí ele fica rodando, então eu tive que abrir de novo. Então agora vamos ver se vai dar certo. Vai dar, sempre dá. Só ter um pouquinho de paciência. Tá abrindo já o programa aqui. Eu acho que agora vai dar. Enquanto isso, né, a gente vai aqui matando as saudades, né, pelo Instagram. A Jane também entrou agora, tudo bem? Hoje tá vendo com esse negócio que deu problema aqui no computador, agora eu consigo ver o nome de vocês, porque o celular tá perto de mim, né? E eu consigo falar com vocês. Vamos ver aqui. As tecnologias têm disso, né, gente? E a gente sabe que muitas vezes tem atrapalhações também, né, energéticas, porque como a gente está passando por esse período aí de transição, a gente tem sentido muito isso, né,
todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa, né, eletronicamente, a gente vê que começa muitas vezes dar um probleminha aqui, outro ali, né? Mas sempre a gente consegue. Pronto. Vamos ver se agora o microfone tá outra vez aqui dando microfonia. Se não der certo, a gente faz somente pelo Instagram mesmo. Eu vou diminuir os sons do sistema. E vamos lá. Se alguém de vocês estiver conectado no YouTube também, agora deve entrar. Entrando, vocês me deem um alô, porque eu acho que o YouTube deve estar muito carregado, porque fica rodando aqui, e mesmo já tendo feito todos os procedimentos, ele não tá dando muito certo hoje. Mas tudo bem, se não der, a gente... Vamos ver. Não tá cooperando muito. Eu acredito que deve estar carregado, porque ele não tá... Hoje resolveu não funcionar. Mas tudo bem, a gente faz só por aqui mesmo e deixa o YouTube para uma outra hora. Depois, quando eu tiver um tempinho, eu vou ver se eu consigo gravar o vídeo aqui no celular. E aí depois eu carrego lá no YouTube para quem não der para participar hoje. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá bom, porque daí a gente já vai começar, porque a gente já tá com todo mundo aqui na sala, né? E a gente não pode perder muito tempo, porque senão depois a gente tem que ficar entrando e saindo e não é muito legal, tá? Então vamos lá. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos procurando mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus. Vamos procurando nesse momento respirar profundamente, vamos deixando de lado as nossas preocupações do dia, tudo o que aconteceu, vamos limpando a nossa mente. Quando a gente coloca na nossa tela mental a figura de Jesus, a gente está fazendo uma higiene mental, né? Então nós vamos nos imaginar que a gente está indo para um lindo jardim nesse momento. E nós vamos nos imaginar todos juntos, fazendo um grande círculo. E Jesus vem até o meio desse círculo, com seus braços estendidos, com seu sorriso meigo, dizendo: vinde a mim. E nós aqui estamos, Senhor, mais uma vez, para o nosso evangelho semanal. E te pedimos a sua proteção, as suas bênçãos, para que nós possamos entender mais um pouquinho do seu evangelho, que é uma conduta de vida, que a gente possa entender finalmente o seu recado, que a gente possa incorporar na nossa vida essa vivência, que a gente possa incorporar essa forma, essa filosofia cristã de encarar o mundo com mais leveza e com mais entendimento. Amado Jesus, nós pedimos a sua presença nos nossos lares nesse momento. Pedimos que permita a Miguel Arcanjo que faça a proteção em todos os lares aqui representados, para que juntos nós possamos realizar o nosso evangelho com toda a paz, com toda a harmonia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Então, preparados, né, como nós já estamos aqui, infelizmente
o YouTube não funcionou. Tô aqui até tentando, porque meu celular tá de costas aqui, mas tá rodando e infelizmente não tá entrando. Então a gente vai fazer somente via Instagram hoje, tá? Então, se vocês tiverem alguém, algum parente, alguma pessoa que esteja, deve estar achando que eu sumi, né? Porque eu não tô lá no YouTube, eu não sumi, eu tô aqui no Instagram, é que não deu mesmo, tá bom? E aí vocês avisem, né, para as pessoas, né, que a gente estava tentando aqui, mas que infelizmente não deu certo. E porque ele só roda e não consegue ajustar as configurações. Tudo bem. Então vamos lá. O tema da nossa noite de hoje é um tema muito intrigante. Vocês sabem que quando eu faço o evangelho, eu não tenho preparado com muita antecedência, por exemplo, uma semana de antecedência, né, um tema. Eu abro no dia e peço a espiritualidade para trazer para nós aquilo que eles gostariam de passar para as pessoas, né? E eu hoje, quando eu abri, eu até me surpreendi, porque hoje o capítulo que nós abrimos fala sobre a parábola da figueira seca. E eu sei que muito pouca gente entende o que significa essa parábola, porque é uma parábola que, para você entender, você tem que entender um pouquinho da história do povo judeu, do povo hebreu. Se você não entender um pouquinho da história deles, você não consegue compreender o que significa a parábola. Você consegue compreender, como que se diz, muito basicamente. Mas para entender o fundo e por que é que Jesus... Porque é uma parábola que Jesus tem um comportamento que a gente fala, poxa, mas será que é Jesus mesmo falando desse jeito, né? Ele é tão amoroso, tão... E de repente falar da forma como ele falou nessa parábola. Então, primeiro vamos ler a parábola, né? Para a gente saber do que se trata. Então, a parábola da figueira seca, ela está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos 12, 14 e 20, de 12 a 14 e de 20 a 23, que diz o seguinte: E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando lhe disse: Nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Aí eu pergunto, né? Lendo esta parábola, alguém entende alguma coisa? Faz sentido isso que Jesus fala? Tem algum sentido? Eu acredito que muito pouca gente tenha o conhecimento disso. Porque eu mesma, quando li essa... Eu tô desligando o computador porque tá dando microfonia aqui, tá? Por isso que eu tive que mexer aqui o celular. Então, muita gente, ou se não a maioria das pessoas, quando lê essa parábola, não entende nada. Primeiro, Jesus amaldiçoando, que já é uma coisa meio estranha, né? Se a gente vê que Jesus era um homem sensato, um homem que pregava a afabilidade, a doçura,
um homem que era do bem, como que ele ia amaldiçoar a coitada de uma árvore que não fez nada para ele? Então aí, para a gente entender essa parábola, que eu acho, considero uma das mais difíceis do Evangelho, por quê? Porque nós não temos dados históricos. Então eu até anotei aqui alguns pontos históricos dessa parábola. Por quê? Primeiro, a gente tem que entender, primeiro, que Jesus estava procurando alimento numa árvore que não era tempo do fruto dela. Então, o que Jesus estaria procurando? Um fruto numa árvore que não era tempo de fruto dela. Segundo, apesar de não ser época de dar fruto, essa árvore estava frondosa, ela estava cheia de folhas. Então, por que essa árvore, fora de época, estava cheia de folhas, estava toda frondosa? Que a gente chama de árvore temporã, que estava fora de época. E segundo, vamos entender o que ele estava fazendo em Betânia. Essa passagem do Evangelho, da vida de Jesus, ele estava em Betânia porque ele estava a caminho de Jerusalém. Isso daqui foi bem perto da crucificação dele, tá? Ele já estava já no final do seu messianato. Então, eles foram até Betânia, que ficava mais ou menos uns 3 quilômetros até Jerusalém, não era tão longe. Então, eles ficavam lá em Betânia, eles foram até o templo, porque eles tinham que fazer a purificação. Então, eles vão até o templo para fazer a purificação. Aí, eles voltam para Betânia e ficam lá. Isso era perto da Páscoa. Quando eles vão seguir de volta a Jerusalém, é quando Jesus, aliás, quando ele vai para Jerusalém, ele se depara com a figueira. Ele vê a figueira na estrada. Ele vai, quando ele volta, a figueira estava lá. Quando ele volta, que ele vai procurar o fruto da figueira, porque ele foi até Jerusalém para fazer a purificação, mas ele não achou lá em Jerusalém alguma coisa que ele estava procurando, que a gente já vai falar já. Quando ele volta para Jerusalém, que ele fala que ele tem fome, ora, como que ele ia ter fome se ele estava a 3 quilômetros de uma cidade para outra e tinham as mulheres, a casa lá onde eles estavam estagiando ali, pernoitando, ele ia ter fome no meio do caminho. Então, veja que tudo isso está acontecendo dentro desse período em que ele está indo para Jerusalém, ele volta, e quando ele chega em Jerusalém, e ele vai lá fazer a purificação no templo, o que ele encontra lá? Ele encontra o pessoal comercializando as coisas de Deus. E aí isso vem um outro comportamento de Jesus, que ele chega lá e enfrenta quem? Os fariseus. Então ele faz esse enfrentamento lá com os fariseus. Ele vai procurar um tipo de alimento na figueira, porque vamos entender por que a figueira. A figueira e a videira, para o povo hebreu, eram símbolos. Tudo que esse povo, quando eles iam se referir a alguma coisa, eles usavam muitos símbolos da natureza. Então, por exemplo, se o cara gostava muito de uma mulher e achava os dentes dela lindos, tem até uma poesia que ele fala que os dentes dela parecia um bando de ovelhas brancas. Quer dizer, se falar para uma mulher hoje que a boca dela parece um bando de ovelhas brancas, ela vai se ofender. Mas naquela época era essa forma da simbologia que se usava muito. A videira, no caso, e a figueira simbolizavam muito a questão humana. O homem era comparado à árvore. Então, toda vez que dentro do evangelho a gente encontra Jesus se referindo à árvore,
Ele está falando da pessoa, ele está falando do homem como individualidade e está falando também da humanidade de um modo de vista geral, de um ponto de vista geral. Então, tem até uma outra passagem em que ele fala que uma árvore boa não pode dar maus frutos, que uma árvore má não pode dar bons frutos. Então, ele está sempre fazendo esta referência. E, na realidade, a questão da figueira seca está relacionada com a missão que o povo hebreu tinha em relação à evolução do planeta Terra. Porque foi o povo aonde foi estabelecido o monoteísmo. E qual era a missão desse povo? A missão desse povo era pregar isto para os outros povos. Mas foi isso que eles fizeram? Eles se fecharam no orgulho. Eles se fecharam dentro da sua individualidade e não cumpriram aquilo que vieram fazer. Tanto é que quando ele chega lá no templo, o que ele vê? Comércio. Ele não vê. É como uma pessoa que prepara uma viagem. Você vai lá 1 ano preparando a sua viagem. Ele ficou 1000 anos preparando a vinda dele para cá. Aí ele faz a reserva do hotel, já coloca tudo bonitinho lá, né? Manda os profetas, manda todo mundo preparar o terreno, manda os filósofos e tudo na frente. E aí quando ele chega, o que ele encontra? Não tinha lugar para ele ficar. Várias vezes Jesus foi rejeitado dentro das sinagogas, dentro dos templos. Essa é a simbologia. E isso eu achei aqui essa previsão do que ia acontecer quando Jesus ele fala a respeito da figueira. Se a gente for lá no Velho Testamento, a gente vai achar um monte de símbolos. O Velho Testamento é riquíssimo e a gente aprende no Velho Testamento que toda vez que um profeta tinha que passar alguma coisa para a humanidade, ele não falava apenas, ele representava. Era como uma peça de teatro. Então ele ia lá e representava aquilo. Então, o profeta Jeremias, por exemplo, Deus um dia fala para ele que ele tinha que comprar uma bilha. Bilha é um vaso. E que ele tinha que ir lá para o centro de Jerusalém e destruir esse vaso aí, pisoteando nele. Mas tinha que destruir mesmo, tinha que fazer caquinho do vaso. E ele vai lá para o centro de Jerusalém, com aquele vasão tal, isso e aquilo, e se entusiasma e quebra tudo aquilo. Então, o que ele tinha que passar de lição? Aí ele vai lá, ele cumpre o que Deus está falando e espera para ver qual que é a instrução que vem. Aí Deus passa a instrução para ele falar para o povo. O povo para, fica olhando aquele vaso todo despedaçado sob os pés dele, e aí ele fala assim: isto é o que vai acontecer com o povo se vocês não seguirem as orientações divinas. Se vocês não tiverem mais religiosidade, se vocês não andarem mais no bem, é isso que vai acontecer com vocês. Vocês vão ficar pisoteados. E esse vaso representa Israel. Israel vai ficar em cacos. Ou seja, ele estava fazendo uma parábola representativa de advertência ao povo. Essa foi uma delas. Tinha uma outra também de Ezequiel. Ezequiel, um dia está lá sentado no meio da praça e começa a brincar de guerrinha, joguinho de guerra. Começa a colocar um soldadinho aqui, outro ali, papapá. E começou a ir desenhando. E as pessoas começaram a ver aquele jogo que ele abriu lá no meio. E através do jogo ele estava explicando sobre o exílio que estava para acontecer. Então, ele usava a simbologia da guerra e do exílio que já em breve iria acontecer.
Isaías, no capítulo 20, esse de Isaías é bem forte, porque Isaías, Deus fala para ele que ele tinha que ir para o centro da cidade de Jerusalém e tirar a roupa. E aí, Isaías, como era um profeta e ouvia a Deus, ele vai para o centro de Jerusalém e tira toda a roupa. Aí Deus fala, as sandálias também. Imagina que ele teve também que tirar a sandália. Portanto, ele ficou nu e descalço em pleno centro de Jerusalém. E todo mundo olhando para ele. E aí, ele andava, e todo o povo olhando para ele, até que chegou um momento que ele parou de andar, pegou a roupa, vestiu de novo, colocou as sandálias, se calçou, e aí ele vira para o povo e diz o seguinte: se vocês fizerem aliança com o rei do Egito e brigar com o rei da Síria, vocês vão perder a guerra. E mais do que isso, além de perder a guerra, os seus guerreiros, os seus soldados, vão ser humilhados, eles serão obrigados a andar nus pela cidade. E foi aí que ele evitou uma guerra e o povo não entrou em guerra. Então, essas são algumas passagens, né, para a gente ver que havia uma representatividade quando se queria passar algum ensinamento, né, para o povo. Isso é uma questão cultural, tá? O profeta Oséias, no capítulo 10, fala sobre a cidade de Israel se referindo a árvores. Isto antes de Jesus. Ele já falava isso. E eu vou ler para vocês esse trechinho aqui porque é bem rapidinho. Ele fala assim: achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira, no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. O que ele estava falando aí? Ele já estava falando, já estava dando, pelo exemplo da árvore, ele já estava falando o que ia acontecer com Jerusalém, antes mesmo de Jesus. E Jesus, muitas das passagens da vida dele, ele cumpre o que esses profetas... O que eram os profetas? Eles já viam, eles anteviam as coisas antes no tempo. Então, Jesus, quando ele pega o exemplo da árvore da figueira, não é por acaso. Não existe acaso. Ele estava, então, fazendo uma representação de toda a missão que ele veio fazer na terra, que ele preparou um povo, que era o povo que era o monoteísta, que deveria desenvolver o amor, a bondade, a fraternidade entre os povos, através do Deus único, e que não estava cumprindo com a sua missão. A fome, quando ele vira para a figueira e fala que tem fome, ele vê aquela figueira, né, aquela árvore toda, né, aquela aparência bonita, e sem árvore ele fala que ele tem fome. Mas qual que é a fome que Jesus tinha? A fome que Jesus tinha não era a fome do estômago. A fome que ele estava se referindo, a fome era simbólica. Era a comida espiritual. Ele esperava colher aquilo que ele havia já plantado através dos profetas, através das pessoas que ele já tinha mandado. E quando ele chega lá, o que ele encontra? Ele encontra no templo o comércio, ele encontra somente os interesses materiais, e aquele povo que tinha um compromisso de fazer desenvolver a humanidade não estava cumprindo com aquilo a que veio. Tanto é que ele acaba expulsando os vendilhões do templo. Foi a hora que ele enfrenta o farisaísmo de peito aberto e, é claro, né, comprou a briga com a própria vida, né? Porque
depois de ter feito esse enfrentamento. Então, o que a figueira seca representa? Representa esse povo que cresceu, que veio para dar um fruto, que se encheu de pompas, se encheu de aparências, mas que na hora que deveria cumprir com a sua missão, não cumpriu, se desviou do caminho. Então é isso, não é a árvore em si, a planta que Jesus se referia, mas ao símbolo que ela representava, que ela representa aqui na parábola. Então, essa árvore, ela é a representação não só daquele povo, mas também das individualidades. Por isso que a parábola ficou aqui durante todos esses tempos, porque ela se refere não só à nação, não se refere somente aos hebreus, aos judeus, mas se refere a cada um de nós. Se refere qual é o fruto que nós estamos produzindo. Porque não adianta a gente ter só aparência. E o que a gente vê no mundo hoje? Tanta aparência e tão poucos frutos. A figueira seca representa todos nós. Representa uma nação, representa as individualidades, representam as doutrinas, as instituições, os sistemas. E tudo está falindo por quê? Porque toda instituição, todo sistema, toda doutrina que não se firmar agora em produzir bons frutos para todos, não vai mais conseguir se manter de pé. Assim como aconteceu com toda aquela Israel daquele tempo, a toda aquela doutrina que acabou se perdendo daquele tempo, Jesus hoje e o seu evangelho continua atual como se tivesse acontecido ontem. E agora, nesses momentos que nós estamos vivendo, mais ainda. Porque agora, através das provações, através do sofrimento, através de tudo que está acontecendo, às vezes até através do medo, as pessoas estão se voltando mais para as coisas do mundo espiritual. Então, o que Jesus estava combatendo não era uma árvore, ele estava combatendo um sistema. Ele estava combatendo os interesses materiais acima dos interesses espirituais. Ele estava combatendo a ignorância a respeito da moralidade de um povo que estava vivendo sem moral, um povo que estava vivendo corruptamente. E durante séculos, o que tem sido feito da humanidade? E hoje nós estamos vivendo essa transformação. Hoje nós estamos sendo obrigados a isso. E isso não é simplesmente uma pregação de evangelho qualquer, não. Isso é uma conscientização. Porque não vai haver sistema agora nesse projeto da nova terra que vá resistir a essa mudança. Não tem como, porque quando chega o momento da mudança, ela vai acontecer. Eu querendo, ou você querendo, ou nós querendo ou não. E apesar de nós. Porque existe uma programação acima de nós. Tanto em termos planetários, como de nações, como de individualidades. Eu sempre falo, nós não estamos largados aqui como barquinhos à deriva. Nós temos uma supervisão. Muito mais perto do que você imagina. Ninguém está sozinho. Absolutamente ninguém. Deus ama do verme ao homem. Porque tudo está inserido dentro dele, do universo. Então, o que a gente tem que hoje pensar? Em que nós podemos e devemos produzir frutos. Porque nós somos essa figueira. Nós somos essa figueira. E a gente, e todo mundo, sem exceção, é capaz de produzir um bom fruto. É uma questão de decisão, pessoal. De saber o que é que a gente quer
passar para a humanidade? O que a gente quer deixar aqui da nossa presença? Porque amanhã ou depois, gente, a gente vira porta-retrato na casa de alguém por algum tempo e depois acabou essa personalidade. Daqui a pouco a gente está voltando com uma outra roupagem, com uma outra personalidade, com um outro momento. Então, o que a gente deixa de legado para quem vem depois de nós? O que a gente deixa de bom? O conhecimento? Mas só o conhecimento em si, ele não é índice de elevação moral. Tem muitos espíritos que vivem em zonas umbralinas que são pseudo-sábios. Tem muita inteligência e muita tecnologia também. Então, simplesmente conhecimento não significa progresso. E também só tecnologia não significa que uma nação ou que um planeta esteja evoluindo só porque tem tecnologia. A evolução ela se dá juntamente com o progresso moral. Se não houver o progresso moral, o progresso intelectual ele desvalida, porque daí a pessoa começa a usar da inteligência sem moral e produzir maus frutos. Porque dentro da moral estão inseridos os sentimentos de amor, os sentimentos de bondade, de benevolência, de perdão e de respeito. Que eu acho que a palavra hoje que a gente está precisando muito é o respeito. Porque os últimos acontecimentos que a gente tem visto aí pelas mídias é uma tremenda falta de respeito. Hoje mesmo eu publiquei aqui no Instagram a respeito desse preconceito, dessa violência que está acontecendo em pleno século XXI. A gente aqui falando de procurando melhorar a humanidade, procurando se unir agora que estamos todos vivendo numa mesma pandemia, numa mesma situação, e as pessoas se desrespeitando online, as pessoas se desrespeitando na rua, sendo agredido, morto, só pelo fato de ter ou a cor da pele diferente, ou pelo fato de não pensar igual ao outro? Qual o progresso que a gente tem tido, gente, de nova condição de vida que está sendo proposto pelo plano espiritual? Com certeza terão que ter os seus passes negados aqui. E a gente tem que aproveitar a grande oportunidade que nós temos de estarmos encarnados nesses dias. É uma grande oportunidade que foi dada a nós. Tem um monte de gente que gostaria de estar aqui passando, sabe, bancando os heróis como nós estamos. Que também precisa de coragem para nascer nessa época. E nós precisamos tomar essa decisão hoje. Já não tem mais tempo de ficar protelando. São 2020 anos passados dessas lições emorredoras. Hoje mesmo eu me peguei reflexionando sobre isso, quer dizer, somente agora, há pouco tempo, né? Que eu fui entender perfeitamente, isso é de um ano para cá, porque a gente estava fazendo evangelho lá no espaço aos sábados, então de um ano para cá que eu passei a entender o que significava essa parábola. Porque lia, não entendia nada. Então a gente vê que foi uma simbologia que Jesus usou naquele momento em que ele estava ainda prestes a... Porque ele vai para Betânia, ele vai para Jerusalém, acontece aquelas coisas do templo, ele volta e depois ele volta de volta à grande entrada em Jerusalém, que é no domingo que antecede a Páscoa, que é o domingo de Ramos, que ele é recebido por toda a população e
5 dias depois ele estava pregado no alto da cruz. Ou seja, toda aquele hotel 5 estrelas que ele havia reservado, né, 1000 anos antes, toda aquela preparação que ele achou que o povo ali ia fazer, né, para quando ele chegasse e jogasse sementes e morredoras do seu exemplo, da sua vida, terminou numa cruz. Então agora, quando vocês ouvirem essa parábola, aonde quer que seja, vocês vão entender o porquê que ele falou isso. Então, aos que são materialistas, os que gostam de atacar Jesus também e gostam de dizer que ele era um cara que amaldiçoava, que ele era um cara que era violento, tá? Vamos desmistificar isso, porque a gente precisa contextualizar o evangelho para entender isto. Então, assim, se a pessoa estuda o evangelho, se ela estuda a cultura, se ela sabe contextualizar, tudo bem, a gente vai ouvir, se não, não. Né? Porque o lado da sombra também quer arrumar um monte de brecha para incutir inverdades dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. E a gente tem que ficar muito alerta com isso. Por isso que é importante a gente fazer esse estudo do evangelho. É por isso que a gente se esforça, para que nós e o maior número de pessoas possíveis consigam entender isto. Eu espero que, não sei se hoje foi um dos melhores, se eu fui clara, se deu para entender bem isso, mas eu acho que o significado deu para passar sim, porque eu acabei hoje aí com essa história do YouTube aí, mas eu vou preparar esse vídeo melhor e depois eu coloco lá no canal do YouTube, que hoje infelizmente não funcionou, e aí depois eu posto lá ele mais elaborado, mais bonitinho. Tá bom? Se alguém tiver alguma colocação para fazer, pode escrever aí, porque hoje, como eu só estou no Instagram, eu consigo ler, né, as coisas que vocês escrevem. Se quiserem passar um recadinho, quiser comentar alguma coisa, podem colocar aí, porque eu consigo hoje visualizar vocês todas aqui. E se ninguém tiver nada para falar também, a gente vai fazer as nossas vibrações da noite. Que é aquele momento gostoso, né? Que a gente sintoniza com o mais alto, que é o momento onde a gente vai pedir pelo nosso equilíbrio, que é tão importante nessa época, é o nosso equilíbrio. Hoje eu estava até conversando com uma pessoa e eu estava falando como é importante, não importa, gente, o que aconteça no seu dia. Se você tiver com dor de cabeça, toma um remédio, não fica reclamando. Sabe? Se você teve algum desgaste, alguma coisa com algum assunto, procura não ficar reclamando. Procura não colocar mais energias, porque nós estamos passando por um momento e não sou só eu, todo mundo está com extrema sensibilidade. Eu não sei se vocês já perceberam, mas está todo mundo muito sensível. Então, qualquer coisa que a gente colocar muita atenção, acaba potencializando. Aí uma coisinha que era assim pequenininha, de repente fica muito grande. Então, prestem atenção. Fiquem vigilantes com isso. Não dê corda para as coisas negativas. Larga para lá. Solta, que é melhor. Não fica segurando. Por quê? Porque todas as vezes que a gente põe a nossa atenção em alguma coisa que não está bem, alguma situação que não ficou boa, a gente potencializa isso. Então vamos tirar esse foco. Não vamos dar poder ao mal. Tá? Tudo na vida se resolve. Tudo tem uma solução. Tudo. Outro dia falaram assim, tudo tem solução menos a morte. E eu digo que a morte também, tá? Porque nós somos espiritualistas e a gente sabe muito bem que a morte não existe, que é simplesmente uma mudança de dimensão e nada mais. Portanto, tudo tem solução sim. Então não vamos procurar não exasperar, segurar um pouquinho, às vezes, a nossa fala antes de replicar alguma coisa que alguém fala com a gente. Vamos pensar um pouquinho,
para não dar mais força a esse desequilíbrio que está tentando nos pegar, sim. Isso é uma energia, para quem é mais sensitivo, quase que visível aos nossos olhos. Então, o que eu peço para vocês é que se mantenham vigilantes. Esse é um horário que a gente tem feito o evangelho aqui justamente para ajudar nisso. Porque quando a gente está falando das coisas do alto, o nosso espírito se eleva também. E a gente entra em outras faixas de vibração. E a gente tem que procurar durante a semana ficar nessas faixas. Ficar nas faixas mais elevadas. Se acontecer alguma coisa durante a semana, abre o evangelho, pega um livro que tenha mensagens boas, sabe? Ouça uma música bacana, entra numa meditação, vai cantar. Cantar ajuda muito também a tirar tristeza, tirar coisas, emoções. Põe uma música que você gosta lá e fica cantando junto. Isso ajuda também bastante, tira a gente dessa... muitas vezes dessa energia que não está muito boa, tá? Toma um banho, joga uma água em cima, faz uma oração debaixo do chuveiro, uma terapia em tanto espiritual, ajuda muito, tá? Então nós vamos nesse momento pegar os nossos copos com água, eu já estou colocando o meu aqui do lado também, e a gente vai se conectar então com o plano maior da vida, pedindo ao nosso amado Jesus que esteja conosco mais uma vez nessa noite. E nós convidamos, Mestre, que entre nos nossos lares. Sabemos que nós precisamos ainda muito da sua ajuda, precisamos andar muito ainda segurando nas suas mãos, porque ainda não temos a fé, ainda não temos o equilíbrio necessário para andarmos sozinhos. Mas nós sabemos que diante da sua presença, diante da sua luz, nós estamos protegidos, nós estamos seguros, e nós te rogamos que permita aos espíritos consoladores, a toda a equipe médica, aos seus anjos da guarda que trabalham em todos os lares, em todas as casas, e que estão em todas as casas agora nesse momento, que eles possam fluidificar as águas que são colocadas e que nós recebamos de acordo com as nossas necessidades. Que cada um agora nesse momento formule mentalmente o seu pedido para aquilo que você está precisando. A água é um veículo apenas que a espiritualidade se utiliza para mandar aquilo que nós precisamos. Então a gente pode nesse momento sim fazer os nossos pedidos, porque com certeza, e Jesus nos disse que tudo que pedíssemos em oração nós seríamos atendidos. Que nós possamos nesse momento então receber as dádivas que vêm do mais alto, trazendo o equilíbrio para nós, para os nossos familiares, para todos aqueles que convivem conosco. E vamos estendendo essas vibrações para os nossos amigos, vamos estendendo essas vibrações também para todas aquelas pessoas que estão passando por provações piores do que as nossas. Vamos pedindo as vibrações para todo o nosso planeta Terra, que a luz do nosso Mestre inunde todo o nosso planeta, envolvendo em muita luz, que vai entrando em cada cadinho, em cada lugar onde tem uma lágrima, onde tem uma dor. Que nesse momento os nossos corações se juntem a todos os outros que estão vibrando positivamente pela nossa terra. São milhares e milhares de espíritos luminosos que estão ajudando o nosso Mestre nessa tarefa de transformação planetária. Espíritos que vêm inclusive de outros orbes, ajudando, a quem nós agradecemos
por tanta ajuda e com quem nós confraternizamos nesse momento, porque são todos irmãos nossos de humanidade. Porque todos nós somos unidades do mesmo Pai. Todos nós fazemos parte do mesmo Pai. E é por isso que a nossa intenção sempre é de aprender e de servir em nome de Deus, a quem nós agradecemos por mais essa oportunidade e a quem nós reverenciamos através da prece. Pai nosso que estais no céu em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade sempre, aqui na terra quanto no espaço. O pão nosso de cada dia, material e espiritual de que nós necessitamos, dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aqueles que nós ofendemos. Porque tudo isso faz parte do nosso aprendizado, do nosso progresso. E não nos deixes, ó Pai, cairmos nas tentações das imperfeições que ainda moram dentro de nós. E livra-nos de todo o mal, seja ele material, temporal ou espiritual. E que assim seja. Vamos respirando profundamente, retornando a nossa consciência para o nosso corpo novamente. As águas que vocês colocaram, quem colocou em garrafinha já sabe, né? Pode ir tomando durante a semana. Quem colocou num copo pode tomar hoje, amanhã. Não tem nenhuma prescrição, não tem nenhuma superstição. Como eu disse, a água ela serve apenas de veículo para que nesse nível de matéria a espiritualidade possa trazer para nós aquilo que é necessário para o nosso equilíbrio, não só físico, mas também espiritual, para a nossa saúde mental, emocional, enfim, para tudo aquilo que for necessário para cada um. Eu espero, então, que vocês tenham conseguido entender esses atropelos todos que foram hoje, né? Mas que eu acho que deu para entender a lição, pelo que alguns estão colocando aqui. E eu espero encontrar com vocês na próxima segunda-feira. Se Deus quiser, estaremos juntos aqui novamente às 20h30 no nosso Evangelho no Lar. E na quarta-feira, tem um avisinho hoje, na quarta-feira, eu acho que vai ser 19 ou 19h30, eu vou postar aqui na minha página, eu vou fazer uma live junto com uma amiga que é terapeuta também, e nós vamos falar como as terapias podem ajudar agora nesse momento aí de pandemia e de transformação que a gente está vivendo. Então ela vai participar comigo, o nome dela é Rumi, e a gente vai falar sobre algumas terapias. E a gente pretende toda semana estar trazendo essas lives, né? Como a gente fez aquela de sexta-feira, né? A gente fazendo com outras pessoas, aos outros terapeutas que tem aqui, que vocês que já me conhecem, que estão entrando aqui ou que estão entrando agora e quiserem partilhar de uma live comigo, entre em contato comigo, né? Pode entrar pelo direct, ou quem tem meu WhatsApp pode ligar para o WhatsApp, e a gente combina de fazer a live também, porque é muito importante, né? Cada um divulga aquilo que já está conseguindo de fazer de bom para a humanidade, né? E as terapias hoje a gente sabe que tem ajudado muitíssimo, muitas pessoas, eu digo até por experiência própria, porque hoje mesmo foi outro dia, todos os dias eu tenho um feedback das pessoas que fazem terapia comigo, de como estão felizes e se modificando, porque todos nós, gente, precisamos uns dos outros. Ninguém vive bem se ficar sozinho, a gente precisa. E assim, uma coisa que eu posso ajudar, o outro tem uma terapia também que pode ajudar, o outro tem outro conhecimento que pode ajudar.
Então, é bacana. Se alguém quiser dividir a telinha aqui comigo para falar sobre isso, a gente deixa o convite aí estendido a todos. Na semana que vem, eu estou programando de fazer esse evangelho junto com um amigo que também ele é orador espírita e ele também trabalha com o evangelho, então provavelmente a gente vai, não sei como é que funciona a tecnologia do YouTube, mas aqui pelo Instagram a gente vai fazer esse evangelho em dupla, não percam, tá? Vai ser bem bacana, ele fala, olha, magnificamente bem, vocês vão gostar dele, quem não conhece ainda, tá bom? E aí eu vejo vocês então na quarta-feira, que a gente vai colocar essa live no ar, e o nosso evangelho de segunda-feira, que é toda segunda-feira. Isso para mim já ficou sagrado, né? Pra gente, que vocês já são parte da minha família e eu tenho também agradeço, né, de fazer parte aí da família de vocês, de estar com vocês aí, vocês me recebendo toda semana. Minha gratidão para todos, muito obrigada e que Jesus, o nosso Mestre, abençoe a todos vocês e a todos nós e nos una no seu abraço de amor, de carinho e de fé sempre. Tá bom? Fiquem com Deus e uma ótima semana.